O corpo de uma jovem mulher cuja morte foi particularmente chocante foi encontrado em um apartamento em um complexo residencial em Bridgeport. Os policiais que chegaram ao local começaram imediatamente a investigação. Descobriu-se que os moradores do complexo já sentiam um sentimento de inquietação há algum tempo e notavam fenômenos misteriosos e assustadores em seu ambiente. Stephanie Bennett nasceu no final da primavera de 1979 em Rocky Mount, Virgínia, e cresceu em uma pequena cidade americana. Sua infância foi marcada pelo divórcio de seus pais, o que não a impediu de construir um relacionamento próximo com ambos. O pai de Stephanie, que morava nas proximidades, permaneceu em sua vida e via sua filha quase todos os dias. O destino lhe reservou uma surpresa. Após o segundo casamento de seu pai, sua irmã mais nova, Diane, entrou em sua vida. O tempo na Ruana College, 350 quilômetros de casa, foi preenchido com novas experiências e conhecidos, incluindo Walter, um jovem com quem Stephanie começou a sair em seu último ano. Após a formatura, os caminhos de Stephanie e Walter se separaram, mas seu relacionamento continuou. Stephanie mudou-se para Raleigh, Carolina do Norte, onde alugou um apartamento no conjunto habitacional Bridgeport, em uma área tranquila nos arredores da cidade, junto com sua meia-irmã Diane e sua amiga Emily. Aos 23 anos, Stephanie Bennett começou a trabalhar em uma empresa local, enquanto seu namorado Walter mudou-se para Greenville, Carolina do Sul, para continuar seus estudos de engenharia. Depois de viver em Raleigh por cerca de um ano, Stephanie e suas amigas, a irmã Diane e a amiga Emily, pensaram em se mudar para outra cidade. Nessa época, a jovem já planejava se mudar para Greenville com Walter, e juntos começaram a procurar um apartamento. Em maio, eles encontraram o apartamento perfeito em Greenville, quando Stephanie viajou para lá por alguns dias. Quando ela voltou para Raleigh, Emily já havia se mudado, e Diane estava ausente por um tempo devido a uma emergência familiar. Em 20 de maio, Stephanie conversou com Walter ao telefone depois do trabalho para discutir os detalhes do contrato de aluguel. Eles combinaram que ele lhe enviaria o contrato no dia seguinte para que ela pudesse assiná-lo no trabalho. No entanto, na manhã seguinte, Stephanie não apareceu no trabalho e não atendeu o telefone. Walter ficou preocupado e entrou em contato com a irmã dela. Diane, por sua vez, soube pelos colegas de Stephanie que ela não havia aparecido no escritório. Dado seu senso de responsabilidade e comprometimento com o trabalho, isso era estranho. Se estivesse doente, teria informado seus superiores. Diane ficou preocupada porque Stephanie não respondia e pediu a uma amiga próxima que verificasse o apartamento compartilhado. Quando bateu a porta e não obteve resposta, Diane decidiu ligar para o administrador do complexo para abrir a porta com uma chave reserva. Quando o administrador entrou no apartamento, deparou-se com uma cena chocante. Stephanie estava deitada sem respirar no chão do quarto de Emily. Imediatamente o homem chamou a polícia. O corpo de Stephanie foi encontrado sem roupas, com marcas de estrangulamento em seu pescoço. Os investigadores encontraram a identidade de Stephanie e puderam confirmar sua identidade através de uma foto. Ao vasculhar o apartamento, os investigadores notaram folhas na tampa de um cesto de roupa suja que estava sob a janela no quarto de Emily. Isso os levou a suspeitar que o criminoso poderia ter entrado pela janela. Além disso, descobriram que o telefone da casa havia sido escondido em um armário e que o cabo telefônico no quarto de Emily havia sido cortado, sugerindo que o intruso poderia ter se escondido lá para impedir o uso do telefone. Após interrogar Diane, a polícia descobriu que vários itens estavam faltando no apartamento, incluindo $8 da carteira da vítima, 2 gravadores de fita cassete e um cesto de roupa do quarto de Stephanie. Os investigadores suspeitaram que o criminoso havia usado o cesto de roupa para transportar os itens roubados. Após o exame, os especialistas encontraram vestígios de material biológico no corpo da vítima e coletaram com sucesso uma amostra de DNA. Para surpresa dos investigadores, no entanto, não houve correspondência com a amostra no banco de dados do FBI. Exames adicionais revelaram que a causa da morte foi estrangulamento
Um ponto importante foi a ausência da arma do crime no apartamento, o que indicava que o criminoso a havia levado consigo. Os investigadores começaram a interrogar os vizinhos do complexo, na esperança de que alguns deles pudessem ter notado o homem suspeito. As conversas com os moradores revelaram que um desconhecido já estava presente no conjunto habitacional há vários meses e observava os moradores através das janelas. Apesar das reclamações à administração do prédio, essa pessoa nunca foi encontrada. Curiosamente, a janela do apartamento de Stephanie era um dos locais que ele observava. Recentemente, ocorreu um incidente perturbador no lago perto do complexo residencial. Um homem, cuja identidade ainda não foi determinada, atacou uma garota que estava correndo de manhã. Este incidente afetou muito Stephanie. E depois de saber sobre isso, ela não queria mais ficar sozinha em seu apartamento. Ela estava seriamente considerando mudar-se para uma área mais tranquila de Greenville. Ao examinar os arredores do complexo residencial, os investigadores fizeram uma descoberta incomum. Encontraram uma grande quantidade de peças íntimas pessoais nos arbustos. A investigação forense determinou que esses itens pertenciam a Stephanie. Inicialmente, a polícia suspeitava que o criminoso poderia ter levado as coisas do apartamento dela, mas por algum motivo as deixou nos arbustos. No entanto, essa suposição logo foi refutada de maneira totalmente inesperada. Como se descobriu, um garoto vizinho havia se esgueirado no quarto de Stephanie e levado objetos pessoais. Especificamente, peças íntimas dela, que mais tarde foram encontradas nos arbustos. Quando os investigadores interrogaram os moradores, o jovem confessou seu ato. No entanto, ele negou categoricamente ter estado envolvido no crime. Para verificar seu envolvimento, os investigadores coletaram amostras de DNA dele. Descobriu-se que não correspondiam ao DNA encontrado na cena do crime. A polícia estava convencida de que o principal suspeito devia ser o homem que frequentemente observava secretamente as mulheres do complexo residencial através de suas janelas. Após entrevistar pessoas que haviam visto o homem, os investigadores criaram um retrato falado aproximado e o publicaram na imprensa. Como de costume, o namorado da falecida também foi incluído na investigação. Ele forneceu seu material genético sem objeções, mas não correspondeu ao DNA do criminoso. Além disso, Walter estava a centenas de quilômetros de distância do local de residência dela no momento do crime. Então não poderia ter estado na cena do crime. A polícia então investigou todos os homens que viviam na propriedade e pediu que voluntariamente fornecessem DNA para testes. Esta abordagem também falhou. Os especialistas não encontraram uma única correspondência entre as 283 amostras recebidas. Neste ponto, não havia mais pistas úteis. Os investigadores decidiram vigiar o complexo residencial na esperança de encontrar o homem que havia observado os inquilinos. Para sua surpresa, logo tiveram sucesso. Em 3 de junho, os policiais viram um homem se aproximando de várias janelas no térreo e olhando para dentro dos apartamentos. Quando ele se aproximou de uma das janelas, começou a realizar atos obscenos. E a polícia o prendeu imediatamente. Descobriu-se que o homem era Christopher Lee, que já havia sido preso várias vezes por observação não autorizada e condenado por assediar uma mulher. Há 3 anos, os investigadores estavam confiantes de que finalmente haviam capturado o criminoso, mas a decepção veio logo em seguida. O DNA de Christopher não correspondia à amostra encontrada no corpo da vítima. Ele foi acusado de causar incômodo público, mas foi removido da lista de suspeitos de assassinato. Desde então, a polícia procurou em vão por pistas no caso. 1 ano depois, o investigador principal soube de um laboratório na Flórida que se especializava na identificação de grupos étnicos através do DNA. Ele duvidava da tecnologia, mas não queria perder a oportunidade e enviou amostras de DNA de 4 colegas de diferentes origens étnicas. Os especialistas tiveram 100% de sucesso e o detetive enviou a eles o DNA do assassino de Stephanie. O laboratório descobriu que o proprietário do DNA era branco. Mas essa informação não ajudou nas investigações.
Em agosto de 2003, o pai da vítima ofereceu uma recompensa de $100 mil por informações que levassem à prisão do assassino. A mãe da jovem escreveu para jornais locais pedindo a qualquer pessoa que tivesse informações que pudessem ajudar na investigação que as transmitisse à polícia. Essas medidas trouxeram algumas dicas, mas infelizmente não levaram à solução do crime. Em abril de 2004, com base nos depoimentos de numerosas testemunhas, os investigadores decidiram questionar novamente os moradores do terreno. Estes indicavam que o homem que havia sido anteriormente preso por observação não autorizada talvez não fosse o único que rondava os edifícios e olhava pelas janelas. Com as informações sobre a identidade do homem e as fotos em mãos, os investigadores queriam falar novamente com os moradores que poderiam ter notado o homem. Infelizmente, ninguém conseguia lembrar seu rosto. O homem misterioso geralmente aparecia à noite e usava um capuz na cabeça. No entanto, algumas testemunhas afirmaram tê-lo visto sem o capuz e notaram que ele tinha cabelo comprido. Os investigadores entrevistaram dezenas de pessoas até finalmente encontrarem um homem que havia visto o suspeito pela janela de Stephanie pouco antes do crime. Esta testemunha já havia deposto antes, mas desta vez acrescentou novos detalhes. Ele declarou ter visto o homem alguns dias após o incidente, à tarde, quando caminhava com seu cachorro perto da área florestal atrás do complexo residencial. A testemunha o reconheceu por seu distintivo moletom com capuz. Seguiu-o por um tempo até que ele desapareceu atrás das árvores com seu labrador. Como se pode ver, a testemunha provavelmente esqueceu o incidente ou não o associou ao assassinato. Portanto, a polícia não obteve essa informação importante durante o primeiro interrogatório. O certo é que os investigadores descobriram essa informação apenas 2 anos após a morte de Stephanie. Agora estava claro para eles que deveriam procurar um homem dono de um labrador que passeava com seu cachorro na área. Provavelmente ele morava nas proximidades. Os investigadores notaram algo estranho. Atrás da área arborizada onde a testemunha tinha visto o homem, havia outro conjunto habitacional. Dado o caminho que o dono do cachorro estava seguindo, era possível que ele morasse lá. Os policiais foram ao local e perguntaram aos moradores do complexo se havia entre eles um homem com um labrador. Os locais rapidamente mencionaram Drew Montana, de 35 anos, e acrescentaram alguns detalhes estranhos. Aos olhos dos locais, Drew se destacava por sua singularidade. Ele evitava contato com os outros, nunca encontrava os olhares dos outros e geralmente desfrutava de pouca estima. O homem magro com cabelos compridos sempre usava roupas largas. Muitos pensavam que ele queria chamar o mínimo possível de atenção, mas na realidade era o oposto. Para descobrir mais sobre ele, a polícia abordou uma senhora idosa conhecida por observar atentamente tudo o que acontecia no complexo. Ela deu uma guinada inesperada ao caso quando soube que o assassinato de Stephanie Bennett estava sendo investigado. Quando os policiais ouviram a resposta da mulher: "Vocês ainda não prenderam ninguém? Todo mundo sabe que foi o homem com o cachorro grande." Ficaram chocados. Levou 2 anos para encontrar esse homem, embora os moradores de sua casa inicialmente suspeitassem dele. Mas ninguém achou necessário reportar essa suspeita à polícia. Enquanto a polícia procurava por Drew, eles entrevistaram seus ex-vizinhos. Várias testemunhas forneceram informações perturbadoras. Uma mulher que morava um andar acima dele tinha visto Drew com um menino pequeno logo após o assassinato de Stephanie. Eles teriam caminhado juntos e conversado. A testemunha alegou que Drew pediu ao menino que não falasse com a polícia e não dissesse nada a ela. Isso levou os investigadores a presumir que o jovem era o adolescente que havia roubado as peças íntimas do apartamento da vítima. Além disso, várias mulheres estavam seriamente preocupadas com Drew. Elas o haviam visto de manhã correndo ou caminhando em áreas remotas, onde ele as seguia ou até as perseguia. Descobriu-se que Drew havia se mudado do complexo para o outro lado da cidade. Os investigadores decidiram falar com ele e visitaram seu novo apartamento. No entanto, ninguém respondeu à sua batida. Eles vieram várias vezes em diferentes momentos do dia, mas nunca obtiveram resposta.
Talvez Drew nunca estivesse em casa ou ele estivesse deliberadamente evitando a polícia. Os investigadores, sem oportunidade de falar com Drew, encontraram seu local de trabalho e foram até lá, na esperança de esclarecer a história confusa. Os investigadores que seguiram o caso visitaram o local de trabalho do suspeito. Descobriu-se que ele era químico e trabalhava em um laboratório de fertilizantes. Quando perguntado sobre o assassinato de Stephanie Bennett, ele surpreendentemente declarou que não tinha ouvido falar do caso. Isso pareceu estranho, já que Drew morava a apenas 1 quilômetro da cena do crime. Sua relutância em falar com a polícia era óbvia. Ele alegou estar ocupado e se ofereceu para se encontrar em sua casa em um momento conveniente para ele. Os policiais que chegaram à sua casa encontraram um homem que finalmente lhes concedeu entrada. Durante a conversa, Drew afirmou nunca ter caminhado com seu cachorro perto da casa de Stephanie. No entanto, a polícia tinha testemunhas que afirmavam o contrário, o que levou os investigadores a duvidar de sua declaração. Drew também afirmou que não usava óculos, embora sua carteira de motorista indicasse que ele deveria usar óculos, e testemunhas disseram ter visto um homem olhando pelas janelas usando óculos. Quando Drew se recusou a fornecer uma amostra de DNA, os investigadores começaram a observá-lo secretamente, na esperança de obter material para análise de outra forma. No entanto, isso se provou difícil, pois o homem tomava cuidado para não deixar objetos utilizáveis. Durante seu intervalo para o almoço, por exemplo, ele se retirava para seu carro e olhava para o horizonte sem deixar nada que pudesse conter seu DNA. Um episódio interessante desta investigação ocorreu quando Drew jogou uma garrafa de água vazia em uma lixeira. Os investigadores que o seguiam em cada passo imediatamente recolheram a garrafa e a enviaram ao laboratório na esperança de encontrar DNA ali. Mas, para sua decepção, os especialistas não encontraram vestígios. Surgiu a teoria de que Drew poderia ter usado a garrafa deliberadamente porque suspeitava que estava sendo vigiado. Os vizinhos de Drew se manifestaram e confirmaram seu comportamento incomum. Nenhum deles conseguia se lembrar de tê-lo visto com um saco de lixo. Os detetives que observaram a casa de Drew por dias também não o tinham visto. Isso reforçou sua suspeita de que Drew estava deliberadamente destruindo todos os possíveis vestígios. Determinados a ser mais proativos, os investigadores pediram ajuda à supervisora de Drew e sugeriram que ela recolhesse qualquer coisa em seu local de trabalho que pudesse conter seu DNA. A supervisora observou Drew atentamente por vários dias, mas não conseguiu encontrar um único objeto. Estranhamente, Drew parecia ter cabelo comprido, mas parecia desaparecer. Nenhum cabelo no local de trabalho. Drew comia pouco durante o trabalho e também não jogava nada fora. Um dia, sua chefe o observou amarrando cuidadosamente o cabelo com um elástico e depois recolhendo cabelos caídos do chão. Esperançosa, ela o convidou para um café supostamente para falar sobre trabalho. Mas mesmo lá, Drew permaneceu vigilante. Ele comeu com as mãos, colocou os guardanapos usados no bolso e até levou o canudo de sua bebida. Para a sobremesa, havia pudim de banana que Drew deveria experimentar com um garfo. Curiosamente, Drew passou cerca de 15 minutos limpando cuidadosamente o garfo com um pano úmido para remover possíveis traços de DNA. Apesar de seus esforços, os investigadores apreenderam o garfo e o enviaram para exame em um laboratório. Os especialistas puderam detectar pequenos traços de DNA no garfo, que correspondiam parcialmente ao DNA do assassino de Stephanie. Infelizmente, os dados obtidos não foram suficientes para uma comparação precisa, pois mais material biológico é necessário para uma análise completa. Finalmente, os investigadores conseguiram obter um mandado de busca para o local de trabalho de Drew. Eles esperavam encontrar algo lá que pudesse conter seu DNA. A busca foi marcada para a noite, pois os investigadores temiam que Drew pudesse descobrir sobre sua ação e tentar fugir. Durante a busca foram encontradas luvas entre os pertences pessoais de Drew, que ele normalmente usava ao lidar com produtos químicos. Como os investigadores suspeitavam que as luvas pudessem conter traços de seu DNA, eles as apreenderam e deixaram outro par em seu lugar.
Eles temiam que Drew fugisse e desaparecesse de sua vista se descobrisse que a polícia tinha seu DNA. Após muitas investigações e análises, os especialistas fizeram uma descoberta importante. As luvas encontradas na cena do crime continham traços de material biológico. Os investigadores realizaram um teste de DNA que resultou em uma correspondência perfeita com Drew. Este foi um momento decisivo na investigação do crime de Stephanie Bennett. Os investigadores agora tinham provas irrefutáveis que apontavam para o envolvimento de Drew no caso. Em 18 de outubro de 2005, a polícia decidiu agir. Eles prepararam cuidadosamente uma operação para prender Drew sem chamar atenção desnecessária. A polícia cercou discretamente o laboratório onde o suspeito trabalhava e o observou atentamente, esperando por sua aparição. Os investigadores haviam considerado todos os riscos. Havia o perigo de que, durante uma tentativa de prisão no prédio, Drew pudesse fazer reféns ou atacar seus colegas. Portanto, eles queriam minimizar os possíveis riscos e proteger as pessoas ao seu redor, garantindo uma prisão o mais segura possível. As preocupações dos investigadores em relação ao homem se mostraram justificadas e fundamentadas. Assim que ele deixou o prédio, a polícia o prendeu imediatamente e encontrou uma pistola carregada em sua posse. Obviamente, o criminoso sabia que uma prisão era inevitável e não se renderia sem lutar. Durante o interrogatório, que durou mais de 6 horas, Drew permaneceu em silêncio. Ele recusou comida e água, mal se moveu e eventualmente teve que ser transportado pela estação em uma cadeira de rodas pelos investigadores. Quando os investigadores obtiveram um mandado de busca e revistaram seu apartamento, encontraram muitas coisas perturbadoras. Entre outras coisas, eles encontraram um cesto de roupa que havia sido roubado do apartamento de Stephanie. Além disso, havia um arsenal de armas no apartamento. 9 pistolas, 2 rifles, 40 facas, uma espada e um facão. Também havia gazuas e algemas. Uma descoberta particularmente perturbadora foi um caderno com dezenas de nomes de mulheres nele. A polícia começou imediatamente a verificar e procurar essas mulheres para garantir que estivessem seguras. Entre elas estava uma moradora do mesmo complexo onde Drew morava. Ela havia reclamado anteriormente de seu comportamento estranho. Quando questionada, ela disse que se sentia desconfortável sob seu olhar. Seus temores foram confirmados quando a polícia encontrou seus objetos pessoais no apartamento de Drew, incluindo itens pessoais como peças íntimas e artigos de higiene, bem como uma cópia de uma fita de seu baile de formatura do ensino médio. Descobriu-se que Drew havia invadido seu apartamento, roubado a fita, feito uma cópia e devolvido o original. Mas isso não é tudo. No apartamento de Drew, também foi encontrado um cheque feito em nome de uma mulher que havia sido assassinada anos antes. Após investigações adicionais, foi revelado que Drew vivia na mesma cidade onde o crime ocorreu na época. Essas circunstâncias apenas acrescentaram mais perguntas à sua história já misteriosa. A mulher foi baleada com uma arma de calibre raro. Por coincidência ou não, esta foi a arma encontrada com Drew durante a busca em seu apartamento. Este fato imediatamente o tornou um dos principais suspeitos. No entanto, antes mesmo que o processo sobre o tiroteio pudesse começar, Drew já estava aguardando o julgamento pelo crime cometido contra Stephanie. Um mês após sua prisão, a promotoria anunciou sua intenção de buscar a pena de morte para Drew. O julgamento estava marcado para ocorrer no ano seguinte, e na expectativa desse julgamento, Drew passou algum tempo em isolamento. No entanto, o julgamento nunca aconteceu. Em 1º de janeiro de 2006, Drew foi encontrado morto em sua cela, tendo tirado a própria vida apesar de todas as precauções. Uma investigação sobre seu passado revelou alguns pontos importantes. Drew cresceu em uma família completa com 3 irmãos. Seu pai era um homem com tendência à violência. Ele abusava fisicamente das crianças até que sua mãe fugiu com elas para outro estado. Essas experiências traumáticas tornaram Drew um adolescente reservado, e com o tempo, seu comportamento reservado se intensificou.
No entanto, ele conseguiu completar uma boa educação e conseguir um emprego como químico. Colegas o descreveram como uma pessoa muito inteligente, mas notaram que ele praticamente não possuía habilidades sociais. Ele não tinha amigos no trabalho, evitava fazer contatos e sempre tentava se manter afastado da equipe. Drew era, portanto, um homem com um passado difícil e um caráter complexo, cuja história deixa muitas perguntas sem resposta. Aqui está um detalhe surpreendente. O próprio irmão de Drew também estava com problemas com a lei. Ele foi condenado por filmar secretamente mulheres com uma câmera, pelo qual recebeu uma sentença suspensa. Mas a reviravolta veio em 2008, quando a mãe de Drew foi ao tribunal. Ela responsabilizou as autoridades estatais pela morte de seu filho, alegando que elas poderiam ter evitado sua morte. No entanto, o juiz concluiu que os funcionários da prisão haviam feito tudo ao seu alcance para protegê-lo. Por outro lado, o pai de Stephanie Bennett tentou processar a administração do complexo residencial. Ele alegou que eles não haviam considerado as reclamações dos moradores sobre o homem que os observava e não haviam prestado atenção adequada à segurança. Consequentemente, o complexo não estava adequadamente iluminado à noite, permitindo que os intrusos permanecessem não detectados. Além disso, ele descobriu que a janela no apartamento de sua filha estava quebrada e a administração do complexo não tinha pressa em resolver esse problema, embora fossem diretamente responsáveis por isso. Com isso, este caso confuso e complexo finalmente foi resolvido. Mas a polícia ainda se pergunta quantas vítimas Drew poderia ter tido. Todas as informações disponíveis indicam que ele tinha uma preferência por crimes em série. Após sua morte, tornou-se quase impossível descobrir a verdade, deixando muitas perguntas sem resposta. Na madrugada de 10 de fevereiro de 2021, T sentiu inquietação ao ouvir sons incomuns vindos da cozinha. Quando desceu, viu uma pessoa estranha tentando colocar um objeto grande em uma mala. T imediatamente percebeu que sua mãe estava em apuros e se deu conta de que ela mesma poderia estar em perigo. Nascida nos anos 90 nas Filipinas, Christina Rove cresceu em uma cidade onde as culturas se misturavam. Sua mãe, uma filipina nativa, e seu pai, Marcos, com raízes britânicas, ofereceram-lhe uma ampla perspectiva do mundo. Pouco se sabe sobre a juventude de Christina, pois sua família valorizava a preservação de sua privacidade. No entanto, sabe-se que ela tinha uma irmã com quem mantinha uma relação calorosa e próxima. Em 2010, a vida de Christina mudou drasticamente quando conheceu seu companheiro, que logo se tornaria o pai de sua filha. Apesar da ausência do pai, Christina enfrentou corajosamente o desafio de ser mãe solteira e fez de sua filha o centro de sua vida, dedicando-se a ela com amor e responsabilidade. Entre 2017 e 2018, Christina enfrentou dificuldades econômicas em Angeles, onde as oportunidades de trabalho e educação tornavam-se cada vez mais limitadas. A cidade, infelizmente, sofria com sérios problemas sociais, que empurravam seus habitantes para estratégias de sobrevivência que estavam no limite da lei. Particularmente preocupante era a situação de muitas mulheres, que enfrentavam a difícil escolha de garantir uma vida digna para si e suas famílias. Devido à necessidade urgente de mudança e ao desejo de se cercar de uma nova atmosfera, Christina deu um passo significativo em sua vida. Com esperança no coração e as possibilidades oferecidas pela cidadania britânica, ela fez as malas e partiu com sua filha em busca de uma vida melhor no Reino Unido, deixando para trás família e amigos. Sua decisão de se mudar para Worcester foi cheia de determinação e do desejo de oferecer à sua filha as oportunidades que ela mesma não teve na infância. Após a mudança, Christina mostrou incrível resiliência e diligência, aceitando vários empregos, desde uma posição em um grande centro comercial até trabalho árduo nos Correios. Mas o que ela mais gostava era de modelar, graças à sua aparência única e carisma, o que a tornava requisitada no mercado de modelos inglês. Seu calor,
Atenção aos outros e talento fizeram de Christina uma personalidade com profundas qualidades espirituais e intelectuais. Christina sempre buscou conhecimento e autoexpressão através da escrita, sonhando com uma carreira como escritora. Sua personalidade e talento deixaram uma impressão luminosa na vida de todos que a conheceram. Ela possuía não apenas uma força de vontade comparável a um tornado, mas também a capacidade única de superar obstáculos sem perder seu otimismo e busca por algo melhor. Os interesses de Christina eram diversos, de culinária, literatura, poesia, arte e filosofia. Mas seu objetivo principal era garantir o bem-estar integral de sua filha. Na imprensa, Christina era frequentemente descrita como uma mãe gentil e atenta, que mantinha com sua filha relações quase fraternas. Uma profundidade de entendimento entre elas que parecia mais de amigas do que de mãe e filha. Juntas, passavam tempo em sua aconchegante casa de 2 andares, desfrutando de longas caminhadas ao ar livre. Sua vida ficou mais fácil quando o pai de Christina também se mudou para a Inglaterra, proporcionando-lhes apoio emocional adicional. Apesar de uma agenda de trabalho cheia que deixava pouco tempo para si mesma, Christina se sentia estável o suficiente para abrir seu coração novamente para novos relacionamentos. Em dezembro de 2012, o destino a uniu a Charles Bernard, um jovem 3 anos mais novo que ela, através de um aplicativo de namoro popular. Pouco se sabia sobre Charles. Apenas que gostava de tocar violão e que havia uma tendência a particularidades neurológicas em sua família. A diferença de idade não impediu o desenvolvimento do relacionamento, e rapidamente surgiu entre eles uma forte conexão emocional. Charles aceitou facilmente a presença da filha de Christina, e eles decidiram se encontrar. A partir desse momento, o relacionamento deles se desenvolveu rapidamente, e sua vida juntos parecia perfeita. Charles tornou-se um apoio e um verdadeiro amigo para Christina. Ele se mudou para a casa dela e tudo corria bem, até que sua vida em comum foi interrompida 6 meses depois pelo início de um sério desafio global que afetou a saúde pública em 2012. Essa provação pesou na vida das pessoas e agravou as dificuldades que Christina já enfrentava, levando à desarmonia em seu relacionamento. Sobre as razões de sua separação, eles não quiseram entrar em detalhes, mas entre seus confidentes circulavam rumores de que o homem tinha dificuldades em perceber a realidade. Falava-se de momentos de confusão, mudanças repentinas de humor e uma tendência a dominar o relacionamento. Embora estivessem ligados apenas pelo passado, suas conversas ainda soavam como se tivessem acabado de se separar. Assim começou fevereiro de 2020. Christina permaneceu em sua casa com sua filha enquanto o homem se mudou para a casa de seus pais, que viviam a 5 quilômetros de distância. Charles parecia não conseguir aceitar o fim do relacionamento e continuou a visitar a casa de Christina, especialmente à noite, mostrando sinais de inquietação. Por compaixão, Christina não o deixava entrar em casa, e eles conversavam até que ele se acalmasse. Essa atitude causou preocupação entre parentes e amigos, que temiam pelo bem-estar dela e de sua filha, lembrando-se da influência negativa de Charles no passado. Um amigo de Christina, o fotógrafo George, compartilhou que mãe e filha, no auge da situação tensa, encontraram refúgio em sua casa por alguns dias, pois o homem parecia muito insistente e não queria aceitar o fim do relacionamento. No entanto, poucos sabiam que Charles, após a separação, chegaria ao ponto de segui-la para todos os lugares. Um dia, ele até a manteve em sua casa por um longo tempo, mas surpreendentemente, esse incidente não teve consequências para ele. Voltemos à tranquila noite de 9 de fevereiro de 2021. Christina e T dormiam docemente, sem suspeitar dos eventos que se desenrolariam na manhã seguinte, dia 10. Charles dirigiu-se à casa de Christina com seu veículo, levando uma mala. Parece que Christina o deixou entrar voluntariamente, já que não foram encontrados sinais de arrombamento. Logo depois, um conflito eclodiu entre eles na cozinha, que infelizmente evoluiu para uma discussão acalorada. Em um momento de forte excitação, Charles agiu impensadamente,
o que teve consequências trágicas para Christina. Durante essa confusão, guiada pela curiosidade infantil, T desceu para ver o que estava acontecendo e testemunhou uma cena triste na cozinha. Ela viu Charles tentando colocar algo grande na mala sem sucesso. Apesar de sua tenra idade, T reconheceu imediatamente a gravidade da situação. Quando Charles percebeu que suas ações haviam sido descobertas, agiu em pânico de forma impensada e tentou se livrar da testemunha. Depois colocou T, que havia perdido a consciência, no banheiro, esperando evitar mais problemas. Após algum tempo, T recuperou a consciência e, devido à sua inteligência aguçada e coragem, decidiu não se mover, mas ouvir atentamente os sons ao seu redor, que provavelmente eram sons de limpeza. Logo depois de ouvir a porta se fechando, Charles deixou a casa. Na manhã daquele mesmo dia, os vizinhos foram acordados por barulhos altos e gritos, seguidos por um silêncio incomum. Esse evento, embora estranho, não foi reportado às autoridades. Mais tarde, quando Charles saiu da casa, uma vizinha notou que ele carregava algo que parecia um estojo de violão. Na verdade, era uma mala que ele havia trazido. E dentro dela havia algo muito preocupante, sobre o qual não se pode falar no YouTube. Mas talvez você possa imaginar o que era. Os rastros da mala levantaram suspeitas. Charles colocou a mala no carro de sua mãe e depois voltou à casa para adicionar objetos pesados à mala. Isso deveria facilitar o afundamento no rio. Em seguida, dirigiu-se à ponte sobre o rio ao norte, onde tentou se livrar da mala. Sua primeira tentativa falhou por falta de força, então ele a deixou sob a ponte, nas águas do rio. Ao retornar para casa, Charles não encontrou T no banheiro, o que o preocupou. Temendo ser descoberto, rapidamente deixou o local e voltou para a casa de seus pais. Naquela mesma manhã, um transeunte chamado Doug Walker, que passeava com seu cachorro, notou rastros suspeitos na ponte. Ele decidiu reportá-los à polícia. Naquele momento crucial, T reuniu todas as suas forças e usou o telefone de sua mãe para pedir ajuda. Pouco tempo depois, socorristas médicos e a polícia chegaram ao local. Ao se aproximarem da casa, imediatamente notaram muitos rastros ao redor da propriedade, que, segundo sua avaliação, poderiam indicar um evento recente. Após entrar na casa, T foi imediatamente levada para um local seguro e depois transportada para o hospital para receber o suporte necessário. Ao mesmo tempo, os policiais começaram a questionar a vizinhança para descobrir se algum incidente incomum havia sido observado. Os residentes dispostos a falar compartilharam suas observações sobre sons estranhos na madrugada. Após coletar informações, os investigadores começaram a procurar pela mãe de T, esperando encontrá-la ilesa e saber mais sobre o ocorrido. Graças às informações fornecidas por T, eles puderam identificar rapidamente Charles na casa de seus pais e detê-lo para interrogatório. Em 10 de fevereiro, uma investigação extensiva foi iniciada na cidade, envolvendo várias unidades policiais, incluindo grupos especializados e recursos técnicos. Esses esforços foram retratados na mídia como uma operação significativa para encontrar Christina, que estava desaparecida. Depois de várias horas de busca, por volta da noite, conseguiram encontrar a referida mala. Durante as investigações, o homem foi preso no mesmo dia. Ele declarou imediatamente que normalmente toma medicamentos para estabilizar sua condição, mas havia esquecido de tomar no dia anterior. Embora os médicos não pudessem confirmar suas declarações, concordaram que ele poderia ser interrogado. Na quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021, a polícia informou à mídia que uma pessoa sem sinais vitais havia sido encontrada e que sua família já havia sido informada. No comunicado, não foi especificado que a identidade da pessoa falecida ainda não havia sido oficialmente estabelecida, mas suspeita-se que poderia ser Christina Rowe. Nesse dia, as restrições em uma das áreas de busca foram levantadas, enquanto em outras continuava-se a procurar por evidências adicionais. O exame médico legal indicou lesões significativas, sugerindo uma situação complicada, incluindo danos a órgãos vitais. Mais tarde, Charles Fern, de 24 anos,
foi acusado de causar danos a Christina Rowe, de 28 anos, bem como de ações inadequadas em relação a uma menor. Em relação ao segundo caso, o homem declarou que estava em estado de confusão e não havia percebido a situação como ela realmente era, e parou quando reconheceu a realidade. Ele negou qualquer intenção de causar danos. Na sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021, Charles compareceu ao tribunal, onde mostrou arrependimento durante todo o processo. Naquele dia memorável, quando o juiz e o acusado se enfrentaram, este permaneceu com perfeita calma diante do tribunal, de braços cruzados. Limitou-se a confirmar seus dados pessoais e negou qualquer ligação com os eventos discutidos. O promotor Ralph Robbins enfatizou a importância do caso e sugeriu encaminhá-lo para análise a uma instância superior. O defensor do acusado reconheceu a dificuldade da situação de seu cliente, mas observou que suas opções eram limitadas neste estágio. O juiz, após pesar os argumentos de ambos os lados, decidiu que o acusado permaneceria detido até a audiência em um tribunal superior e apontou os riscos que uma libertação temporária poderia acarretar. Atenção especial foi dada ao depoimento de uma jovem testemunha que expressou preocupação com possível pressão de Charles em caso de sua libertação, já que ele poderia representar uma ameaça para ela devido a seu testemunho contra ele. No curso das investigações em andamento, evidências convincentes foram coletadas e especialistas examinaram cuidadosamente todas as circunstâncias do incidente. Quando o caso finalmente chegou ao Tribunal Superior, o acusado deu um passo inesperado, recusando-se a admitir culpa por um crime grave, mas confessando uma ofensa menos séria, alegando circunstâncias atenuantes e afirmando ter agido sem intenção. Em dezembro de 2021, durante outro processo judicial, ele admitiu sua responsabilidade por uma ação extremamente arriscada em relação a T, enquanto falava de seu mal-estar psíquico naquele momento. A defesa apresentou evidências médicas que deveriam apoiar suas declarações na esperança de atenuar as acusações. Em sua opinião, sua decisão foi espontânea e ocorreu no momento em que ela apareceu inesperadamente na cozinha. Foi enfatizado que por trás das ações do acusado estavam dificuldades psicológicas, incluindo paranoia e distúrbios do pensamento. No entanto, a promotoria insistiu que, apesar dos sofrimentos psíquicos, no momento do ato ele reconheceu a incorreção de suas ações e seu estado não o isenta da responsabilidade por seu ato em relação a Christina. Durante as audiências, soube-se que Charles havia relatado à polícia uma perda de controle. Sua percepção de Christina como uma intrusa que havia invadido a casa foi causada por distúrbios do pensamento. De acordo com sua lógica, ele queria proteger T. Mais tarde, a promotoria apontou a falta de lógica em seus argumentos, pois imediatamente após o conflito com Christina, ele dirigiu sua atenção a T, o que não teria feito se suas intenções fossem honrosas. O promotor questionou a essência de tal ajuda. Mais tarde, descobriu-se que ele voltou para casa após o incidente com Christina, provavelmente com a intenção de esconder as consequências de suas ações. No entanto, quando viu que T estava recuperando a consciência, mudou suas intenções. A defesa alegou que seu cliente salvou vidas ao preferir a punição, para evitar que o destino de Christina se repetisse. O juiz, depois de ouvir todos os argumentos, dirigiu-se ao acusado e apontou que suas ações levaram T, perturbada pelos gritos, a descer as escadas. Ele expressou dúvidas sobre a história da visita à casa de Christina e suspeitou que as verdadeiras intenções eram completamente diferentes. O tribunal considerou o caso particularmente grave e viu nas ações de Charles um sinal de sua periculosidade para a sociedade. Em 25 de março de 2022, Charles Byrne, de 25 anos, foi condenado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 16 anos, por causar danos à sua ex-companheira Christina, de 28 anos. Além disso, foi-lhe imposta uma pena de 13 anos e 6 meses por ações contra outros, sendo que essas penas serão cumpridas simultaneamente. Na primeira fase de sua detenção, Charles será alojado em uma instituição médica especializada, onde receberá o tratamento necessário antes de ser transferido para uma prisão quando seu estado melhorar.
Durante o julgamento, o pai de Christina compartilhou seus sentimentos e falou sobre como a perda de sua filha causou a ele e sua família dor imensurável e profundo abalo emocional, com os quais eles ainda se deparam hoje. A família também falou sobre suas experiências com a perda e o medo da possibilidade de repetição da tragédia, o que exigiu apoio e tratamento psicológico.